Se você é uma pessoa que preza pela sua liberdade, mas você está numa fase agora que você não consegue usufruir dela, ou seja, você está num lugar que você não queria estar, que você não gosta, que você não se sente realizado estando ali, esse vídeo é para você e eu vou te contar exatamente como eu fiz para sair dessa situação, porque alguns anos atrás eu estava nesse mesmo lugar que você estava, e como eu realmente consegui sair disso para conquistar a minha liberdade. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme, esse é o canal Liberdade Extrema e o meu objetivo aqui com esse conteúdo, com esse canal, é conseguir te inspirar e te ajudar a conquistar a sua própria liberdade. Lembrando que liberdade não é sinônimo de ser rico. Você pode conquistar a sua própria liberdade sem ser rico. Tudo que depende é do seu estilo de vida, do que você busca, do que você faz, que te proporciona liberdade. Quando eu estava na faculdade, então eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos, mas eu entrei completamente perdido. Eu simplesmente não sabia o que fazer da vida, mas eu entrei nessa faculdade porque eu imaginava, assim como 99% das pessoas da minha idade com 17 anos pensa, né? Então a maioria tem em mente que fazendo faculdade, passando no vestibular, tendo um diploma, você consegue ter um trabalho que você consegue ser mais ou menos livre, porque você vai ter sua própria grana, você vai conseguir fazer suas coisas, ter sua própria casa, etc. Vai ter um conforto ali por conta do seu trabalho, mas a gente sabe que não é bem assim. E aí, quando eu estava na faculdade de Direito, logo no primeiro ano eu percebi que aquilo não era para mim. Mas é aquela coisa, pensa uma pessoa de 17 anos entrando numa faculdade de Direito, começa a estudar Constituição, leis. Tipo assim, eu não entendia nada daquilo, aquilo literalmente não era pra mim, e eu percebi aquilo muito cedo. Tanto que ir pra faculdade todos os dias era uma coisa que ia completamente contra a minha liberdade, porque eu não queria estar ali, aquilo não me fazia feliz, só que eu simplesmente não tinha outra opção a não ser fazer aquilo. Quando eu fiz 17, eu entrei na faculdade de Direito, e logo nesse mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu precisei me alistar para o serviço militar obrigatório. E eu enxerguei isso como uma oportunidade. Eu entendi, cara, se eu não tô gostando da faculdade, eu preciso sair daqui urgente porque eu não estava me fazendo bem, eu vou usar o exército, porque eu precisava me alistar e tudo mais. E aí, quando eu cheguei no dia para fazer o alistamento, eu deixei muito claro para as pessoas que estavam lá, né? Não lembro quem estava lá agora, mas os administradores, né, da junta militar, que eu era um voluntário. Então eu deixei muito claro que eu queria ser voluntário e eu estava usando aquilo para sair da faculdade de Direito e testar alguma coisa nova, que seria o militarismo, que seria entrar no exército. E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito dedicada e tudo mais, e isso fez com que eu me desse muito bem dentro do exército, porque eles prezam muito por isso, né? Você precisa aprender a ter disciplina, você precisa aprender a seguir as normas, etc. E, de novo, isso é completamente contra a minha própria liberdade. Não que as leis, né, as regras daquele lugar eram contra o que eu acreditava. Mas a questão é que quando você é militar, você tem uma hierarquia dentro daquele órgão muito grande. Então, você tem os atiradores, por exemplo, você tem os soldados, você tem capitão, tenente, subtenente, você tem uma hierarquia muito grande ali dentro. E o que acontece é que você precisa simplesmente acatar as normas e os pedidos que o comandante te dava. Então você não tinha liberdade alguma. Mesmo você acreditando que fazer alguma coisa ali era o certo, você não podia fazer, porque era uma ordem que vinha de cima. Então isso era completamente contra o que eu acreditava. Embora eu gostasse muito do exército, desde pequeno eu gostei muito dessa parte militar. Eu era apaixonado, por exemplo, por armas de brinquedo, filmes de guerra, etc. Eu sempre gostei muito e gosto até hoje, na verdade, desse tipo de filme. Gosto de stand de tiro para atirar, por exemplo. Eu gosto muito disso. Só que, quando a gente fala de trabalhar no exército, a gente fala de uma carreira extremamente promissora, no sentido de você ascender na carreira, só que você sempre precisa estar por dentro do que as pessoas mandam você fazer. A parte militar, eu já tinha isso em mente depois que eu entrei, eu acabei me dando muito bem ali dentro, virei cabo do exército e tudo mais. Gostei muito daquele estilo de vida que o militar tinha, no sentido de você praticar exercício físico, você ter ideais muito fortes, você ser uma pessoa que precisa
enxergar o mundo de uma forma diferenciada para que você seja um bom militar. Eu acabei desenvolvendo muitas habilidades proativas ali dentro. Só que e com isso eu acabei até inclusive estudando para passar nas provas públicas para você conseguir entrar na carreira militar de fato. Tanto que eu acabei passando na aeronáutica, eu acabei me interessando, passando na aeronáutica, só que eu tava com uma coisa na minha mente que não saía de jeito nenhum. Eu sou uma das pessoas que preza muito pela minha própria liberdade, de eu ter o poder de escolha de fazer as coisas, de eu não precisar de ninguém ficar me direcionando o que eu preciso fazer. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, do meu estilo, por isso que eu nunca me encaixei, por exemplo, em empresas de CLT, eu nunca nem tentei fazer isso porque é uma coisa que eu não gostava. Na parte de direito, por exemplo, era uma coisa completamente contrária à parte da liberdade. Eu precisava seguir a parte das leis, tinha um monte de burocracia envolvida para conseguir, por exemplo, solucionar um caso. Então, aquilo não fazia parte do que eu acreditava. Quando eu passei na aeronáutica, eu sabia que eu ia ter uma carreira muito promissora, porque uma vez que você entra nesse mundo, você acaba ficando confortável, né? Você segue o que precisa ser feito ali dentro, você vai crescendo de patente e tudo mais, e você acaba tendo uma vida bem estabilizada, financeiramente e profissionalmente, né? Porque você não perde o seu cargo assim, nada. Você tem que fazer muita coisa errada para você ser expulso do exército, por exemplo. Mas o que acontece é que quando eu estava na aeronáutica, foi o mesmo momento, inclusive, quando eu passei na aeronáutica, foi o mesmo momento em que a pandemia acabou estourando, acabou acontecendo, né? Então tudo fechou, a quarentena, etc. E eu passei na aeronáutica, mas eu não fui, porque eu precisava esperar a pandemia amenizar para conseguir ingressar na academia. E nesse momento eu fiquei em casa alguns meses esperando tudo isso passar para ser chamado e realmente ir para academia e tudo mais. Eu fiquei, se não me engano, uns 3, 4 meses em casa esperando. Só que aí começou a bater uma coisa que é muito forte, que assim, cara, eu acredito muito nisso. Que o ser humano, quando ele se sente inútil, quando ele fica parado sem fazer nada, quando você fica, sei lá, a semana inteira na sua casa sem fazer nada, sem ser produtivo, sem produzir nada, você acaba entrando numa vibe assim muito baixa, uma energia baixa, sabe? O ser humano, para ele se sentir bem, para você ser feliz, você precisa estar produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa de útil da sua vida. Isso é o trabalho. A gente nasceu para trabalhar. E nesse momento, eu tava num momento muito, eu não vou dizer depressivo, porque eu acho uma palavra muito forte, mas eu tava numa fase muito ruim, assim, de pensando, cara, e aí? Tô aqui esperando, sem fazer nada, eu preciso dos meus pais para conseguir sair e ir no restaurante, por exemplo, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de passar na prova, não tinha nenhuma renda. Cara, tem alguma coisa errada, assim, tipo, eu não tava feliz com aquela situação. Eu comecei a pesquisar maneiras, cara, como é que da minha casa eu consigo fazer alguma coisa para eu ser produtivo, para eu conseguir fazer meu próprio dinheiro, pelo menos, para eu não ficar dependendo dos meus pais para fazer as coisas, para eu conseguir ter um tipo de atividade aqui na minha casa. Foi aí que eu descobri o grande lance, que inclusive é o título desse vídeo, que é o melhor modelo de trabalho para que você consiga conquistar a sua liberdade, para você conseguir ter um trabalho livre, que você não precisa ficar seguindo o que as outras pessoas passam ou mandam você fazer, que é empreender na internet. É você ter trabalho através da internet. E eu comecei a prestar muita atenção nisso porque na aeronáutica, embora seja uma carreira muito promissora, eu sabia que eu precisava acatar uma série de regras e de ordens que vinha do comando de cima, que vinha dos comandantes. E eu sabia que tinha muitos casos, por exemplo, eu estava pesquisando muito sobre isso, inclusive tinha amigos que já estavam bem por dentro dessa área, dessa área militar e tudo mais. Cara, é o seguinte, se o comandante quisesse me mandar pro interior da Amazônia, da Amazonas, no caso, eu precisava ir. Tipo assim, eu preciso seguir a ordem que vem de cima. Se ele me mandar para uma cidade, para um lugar aleatório que ele quisesse que eu fosse, eu precisava ir. Então eu não tinha poder para escolher. Isso é uma coisa que me incomodava profundamente. De eu precisar.
acatar ordens de pessoas que eu de repente nem conhecia, pessoas que também não me conheciam, de pessoas que às vezes não eram pessoas que eu concordava com as ideias, por exemplo, mas eu precisava obedecer. E aconteceram várias coisas dentro do período que eu estava servindo, de coisas que eu acreditava que estava errado e que eu simplesmente, cara, para mim tá errado isso, eu não vou fazer. E eu era punido por conta disso. Então, para mim não fazia sentido algum isso, cara. Então, ia completamente contra o que eu acreditava por definição de liberdade. E quando eu descobri o mundo da internet e que é possível você trabalhar, por exemplo, de onde você quiser, tendo acesso à internet e um computador, a minha mentalidade mudou completamente. Então, o que eu precisava era descobrir alguma habilidade para eu conseguir fazer dinheiro através da internet. E aí que eu quero trazer isso para você. Se você é uma pessoa que você não está feliz no seu trabalho hoje, que você se sente incomodado por essa parte de você não ser livre, de você precisar cumprir horário, de você precisar receber ordem, você precisar cumprir ordem, e você é punido se você, por exemplo, cara, faz alguma coisa que você acredita que está errado, quer dizer, que você não faz algo que você acredita que está errado, e você é punido por isso, onde você não tem uma voz ativa, as pessoas não te escutam, por exemplo, e você precisa acatar tudo que vem das pessoas que estão no nível acima de você, na parte da hierarquia daquele lugar. Cara, para mim isso não funciona. E se para você isso não funciona, aí que eu trago essa solução, que é você empreender de uma forma que você consiga, primeiro, ter uma estrutura completamente enxuta, ou seja, você com uma internet, com um computador, você consegue já abrir sua própria empresa na internet e que você faz o seu estilo de trabalho. É claro que isso não significa, aí entra uma coisa que eu falo bastante, principalmente no Instagram, eu posto isso basicamente todos os dias, que a liberdade, ela anda junto com a disciplina. Então, assim, não adianta você querer ser livre, você querer fazer o que você quiser na hora que você quiser e como você quiser. Não é assim que funciona. Mas entra a parte de você poder escolher. Isso é a liberdade. Você escolher o caminho que você se sente bem, que você não precise ficar simplesmente sendo uma pessoa, um funcionário e acatando tudo que as pessoas de cima mandam você fazer. Quando você tem acesso à internet, você tem o mundo literalmente na palma da sua mão. E até então eu usava isso de uma forma completamente inútil. Então você provavelmente faz isso também. Então você provavelmente gasta seu tempo na internet vendo besteira, cara. Vendo Reels, vendo TikTok, vendo vídeo no YouTube, jogando alguma coisa. Mas você não enxerga que isso também pode ser o seu trabalho. A internet pode ser sim o seu meio de trabalho. E pensa comigo, todo mundo hoje tem acesso à internet. Você consegue levar a internet para onde você quiser, através do celular, através do seu notebook, o que quer que seja. Cara, que trabalho seria melhor do que isso? De você conseguir trabalhar de onde você quiser, porque você vai ter acesso à internet, quando você quiser. Então, quando eu comecei a empreender na internet, por exemplo, eu simplesmente trabalhava à tarde, de manhã, à noite, às vezes eu virava madrugada trabalhando, porque eu sabia que eu não precisava cumprir horário nenhum. Então, assim, era uma coisa que eu me sentia livre fazendo aquilo. E ao mesmo tempo, aí é uma coisa que você precisa entender para você não se enganar, que é o que eu comentei anteriormente. Não é sobre você fazer o que você quiser, quando você quiser e como você quiser. É sobre você poder escolher isso. Só que quando você tem essa liberdade para você escolher o seu trabalho, a hora que você trabalha, como você trabalha, entra junto uma responsabilidade muito maior do que quando você trabalha numa empresa sendo funcionário, por exemplo. Então, é uma coisa que, se você busca a liberdade, eu recomendo muito, de verdade, que você estude sobre o mercado da internet, ainda mais sobre a parte de marketing digital, que é uma coisa que eu comecei a fazer há tempos atrás, quando eu fui meu primeiro trabalho na internet, foi fazer anúncios para outras empresas. E faço isso até hoje, na realidade, eu tenho minha própria empresa, minha equipe que faz isso. Mas são trabalhos através do digital, da internet, que você consegue ter uma flexibilidade, que você consegue ter uma liberdade, que você conquista um poder
financeiro e geográfico muito forte, e isso muda muito a sua qualidade de vida. Então não é sobre você ganhar muito dinheiro, porque é claro, é possível sim. Você provavelmente. Nossa, bati no microfone aqui. Você provavelmente, trabalhando pela internet, você vai conseguir fazer muito mais dinheiro do que o quanto você faz hoje no seu trabalho CLT, por exemplo. Isso não tem dúvida. E muito mais rápido, inclusive. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre a sua qualidade de vida, a sua saúde mental e física. Muita gente hoje acaba precisando comer fast food, a pessoa acaba não tendo energia para fazer exercício físico, ela não tem tempo para fazer isso porque ela precisa ir para o trabalho presencial e ela vai e volta, demora 2 horas no ônibus, no trem, metrô, para fazer esse trâmite entre a casa e o trabalho, etc. Que você se sente muito mais cansado, a sua mente fica exausta, você não tem energia, você não gosta daquilo, você fica mal. E quando você tem essa liberdade de você escolher o seu trabalho e como você trabalha, claro, com responsabilidade, você tem uma produtividade muito maior, você tem um incentivo muito maior, você trabalha de um jeito diferente, você fica mais disposto a fazer as coisas. Então, acaba sendo uma melhoria não só da parte financeira, claro que isso é muito importante, mas principalmente da parte mental e da parte da sua qualidade de vida. A liberdade traz isso pra gente. O ponto é que pouquíssimas pessoas sabem usar a liberdade que têm. Por isso que normalmente as pessoas, quando têm liberdade, faz merda. Mas se você se preocupa um pouco com a sua vida, com seus objetivos, com o que você quer conquistar na sua vida, você provavelmente vai se preocupar com isso. E você vai entender o que eu tô falando aqui. Então, se você pensa nisso, se você quer seguir essa linha, esse caminho com mais liberdade, você precisa começar a entender e aprender sobre habilidades que você consegue executar e ser pago por isso através da internet. Simplesmente porque você pode trabalhar de onde você quiser e a hora que você quiser, porque a internet está conectada em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, é um caminho que é completamente produtivo, um caminho completamente financeiramente vantajoso e que você consegue ter a liberdade que você procura. Então, essa era a reflexão. Sugiro que você pesquise bastante sobre isso. Eu tenho uns vídeos no canal que falam um pouquinho sobre como é que você pode começar na internet. As minhas ideias nos próximos vídeos é falar mais sobre isso também. Mas é uma reflexão para você parar para pensar e pesquisar e começar. Cara, você não precisa ficar nessa vida, nessa fase da sua vida, que você não está feliz, que você se sente completamente preso, que você não faz as coisas que você acredita. Cara, isso tem que ser uma fase temporária da sua vida. Não fique nisso para sempre, comece a pesquisar meios de sair disso e de você conquistar a sua liberdade, porque isso traz para você paz e saúde mental. Isso é extremamente importante. Então essa é a reflexão. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, também comenta para eu saber qual que é a sua ideia sobre isso. E te vejo no próximo vídeo.